Olá, sou Bruno Gimenez, seja bem-vindo a mais um episódio do Espiritualidade na Prática, desvendando mistérios da alma. E eu tenho certeza que um dos mistérios é o medo, né? O medo é uma coisa assustadora, mas tem o maior medo da humanidade. Qual é o maior medo da humanidade? Falar em público. E você, tem medo de falar em público? Tem medo de se expressar? Tem medo de se comunicar? Se você quer saber, me acompanhe nesse vídeo que é sobre isso que eu vou falar. Bom, primeira coisa, eu tenho certeza que quando você encontra quem você é, você encontra a si mesmo, você encontra o mundo, você consegue se interpretar situações que acontecem ao seu redor, e por mais que você enfrente dificuldades, desafios e outras desavenças da vida, você encontra o seu centro, você sabe os seus papéis e você sabe o que fazer com cada situação na sua vida, sejam as melhores, sejam as mais desafiadoras. Porque eu costumo dizer, a vida dá sinais. O universo dá sinais, as suas sensações são sinais que a coisa está certa, que a coisa está errada, tudo são sinais que a vida dá e a gente precisa começar a aprender com esses sinais. Meu caminho aqui é ajudar você a interpretar esses sinais e entender que uma vida com consciência espiritual é uma vida que faz muito mais sentido. E o que é a consciência espiritual? Saber quem você é, para onde você vai, o que você está fazendo aqui nessa vida, e o que são os medos, o que são as certezas, o que são as dificuldades, o que são os desafios e, acima de tudo, qual é a minha missão de vida. Mas esse assunto, falar em público, é uma das coisas que mais acontece na minha vida. Eu acabei de ministrar uma palestra no interior de São Paulo, desculpa, na capital São Paulo. E ao terminar a palestra, uma senhora me encontrou e depois, mais tarde, 15 minutos, um rapaz de uns 28 anos também me encontrou e ambos falaram a mesma coisa para mim. Eles falaram: Bruno, parabéns pelo seu dom de falar em público. Era uma palestra com público selecionado, um assunto incrível, as pessoas muitíssimo interessadas. E essas duas pessoas falaram a mesma coisa: parabéns pelo seu dom de falar em público. Primeiro, ao invés de eu ficar feliz com o elogio, eu fiquei pé da vida. Parabéns pelo seu dom de falar em público. Dom? Sendo que aos 17 anos eu tive que dar minha primeira palestra, quase morri de medo. E quantas vezes tive desinteria antes de me comunicar numa palestra porque eu ficava tão nervoso. E aí eu falei: muito obrigado, e nem quis explicar, e falei pra ele: olha, primeiro pro rapaz, depois pra senhora, olha, parece que é dom, mas é treino. Felicidade é treino. Depressão é treino. E falar em público é treino. Eu quero dizer que tudo que acontece de bom, de ruim na sua vida, você treina para conquistar, para atrair. E naquela percepção, eu expliquei um pouquinho sobre isso que eu vou falar aqui para você agora. O maior medo da humanidade é o medo de falar em público. E por que o maior medo da humanidade é o medo de falar em público? Porque o maior medo que nós temos, na verdade, não é o medo de falar em público. E falar em público, a arte de falar em público, é algo que revela esse medo. Que medo é esse? O medo de não ser aceito, o medo de não ser amado, o medo do que os outros vão pensar, em outras palavras, o medo de não ser o exemplo a seguir, o medo de não ser o queridinho do papai, o medo de não ser, o medo de ser criticado. O que vão falar de mim? Esse é o maior medo. E falar em público revela a maior oportunidade de um grande grupo de pessoas te olhar e te julgar. Ou seja, o medo de aceitar, de receber esse julgamento. Eu tô ficando em pé aqui às vezes, porque quando eu vou longe, minha cabeça fica cortada e você sabe que eu sou meio exagerado aqui. Então eu recebi, nesse evento do Agrotalento, do meu amigo Miguel Cavalcante, que é um programa de desenvolvimento pessoal para pessoas do agronegócio, eu recebi essa pulseirinha que parece a da fitoenergética, mas não é. Torna-te aquilo que tu és. E é essa a minha mensagem para você. Torna-te aquilo que você é. Porque é o seguinte, os medos, os anseios só te escondem de quem você é. E não tem como você... Quais são os maiores medos da humanidade? Os maiores medos é de ser julgado, de ser criticado, de ser passado para trás, de não pertencer, de perder. Quando você foca nisso, entende isso, e você sobrepõe esses medos, você se torna livre. Então, num palco, quando eu subo num palco hoje para dar uma palestra, seja para 200, seja para 1000 pessoas, eu subo lá tentando ser o meu melhor, procurando fazer o meu melhor. E sabendo que pessoas vão me julgar, e sabendo que pessoas vão me amar, mas algumas também vão me odiar. E tá tudo bem, porque é o que é. Então esse é um sentimento que a gente consegue. E uma das coisas que ajuda a gente a conquistar esse sentimento de segurança, tipo, você não gosta de mim? Tá bom. Meu tio não gosta de mim? Tá bom. Meu irmão não ama, não acha legal o que eu faço? Tá bom. Meu chefe não acha muito legal que eu me comporte assim? Tá bom, se você estiver de bem com você mesmo, com a sua essência, com a sua sintonia. E para que eu conseguisse hoje não me importar tanto com a crítica dos outros, porque quem trabalha na internet recebe milhões de elogios, mas recebe algumas críticas também, ainda mais uma pessoa que fala o que pensa, como é o meu caso. Então, o que acontece? O dia que você conseguir ter essa força, você vai mudar a sua realidade e vai mudar a sua prosperidade, que é uma das maiores dores da humanidade.
Você vai mudar sua prosperidade porque você vai deixar com seus fluxos naturais andem. E olha, esse é o principal ponto. Agora, eu quero saber a sua opinião, gostou, não gostou, clique em gostou, clique em curtir, se inscreve no nosso canal do YouTube, curte a nossa página do Facebook, comenta aqui embaixo, seja com outras pessoas da sua rede social, seja aqui mesmo no chat, se você está no YouTube e no Facebook, e compartilha para mais pessoas essa informação, porque quanta gente está deixando os seus sonhos ir embora porque tem medo de enfrentar o público, medo de enfrentar a crítica dos outros. Pessoas sem sonhos são pessoas vulneráveis. Pessoas sem sonhos são pessoas que se envolvem nos problemas dos outros. Por isso eu adoro estimular as pessoas a viverem os seus sonhos. Aqui quem falou foi o Bruno Gimenez. Se você está ouvindo aí pelo iTunes, lembra de comentar, deixar o seu comentário sobre o capítulo, sobre o episódio. E a gente se vê no próximo Espiritualidade na Prática com mais mistérios da alma. Beijo grande, até a próxima.